De facto, a figura de Judas foi e continua a ser alguém que não preenche os requisitos normais do ser discípulo de Jesus. Aliás, não deixa de ser interessante que a nossa cultura popular até tenha este cuidado de, na sua linguagem, apresentar por esta época do ano, ora no princípio da Quaresma, ora, em alguns casos, no Sábado Santo, a queima do Judas. E a queima do Judas enquanto figura que não merece respeito. Ou pior ainda, o próprio Judas enquanto aquele que simboliza o traidor, que simboliza até quem não cumpriu a vivência de estar junto de Jesus. E por isso os textos destes 3 primeiros dias da Semana Santa nos falam do desenrolar no mistério do Evangelho sobre a figura de Judas. Exatamente para que nós, cristãos, nos apercebamos como podemos, talvez sem nos darmos conta, como podemos tornar-nos nós próprios, hoje, presença de Judas. E neste texto que escutamos do Evangelho de São Mateus, capítulo 26, se nos fala dessa figura de Judas, que é ele que se antecipa a tentar vender Jesus. Reparemos nesta linguagem, Jesus que é vendido, melhor dizendo, Jesus que tem o valor de 30 moedas de prata. E não deixa de ser interessante que quando se fala de alguém no Antigo Testamento que foi também vendido, foi a figura de José, esse um dos irmãos do povo de Deus, do povo de Israel, um dos filhos de Jacó, vendido mais ou menos pelo mesmo preço. E esta vendagem, ou esta venda, simboliza, apesar de tudo, no caso de Jesus, a venda de alguém que, sendo inocente, vai assumir o papel de pagar pelos outros. E quando o texto aqui nos apresenta Judas, que ainda participa na última ceia, que ainda participa nesse momento em que Jesus celebra a ceia pascal judaica, que aí introduz, afinal, a novidade do ser cristão, fazendo com que o pão, que era o pão da recordação do mistério da libertação do Egito, o pão ázimo, Jesus diz sobre esse pão: tomai e comei, isto é o meu corpo. O vinho da última ceia, o vinho da ceia pascal, que era uma espécie de prenúncio de alegria, esse vinho se torna o sangue de Jesus, um sangue de aliança nova e, como diz o texto da consagração, que dentro do momento referiremos, uma aliança nova e eterna. Então temos aqui o lugar que Judas ocupa. O lugar de alguém de quem Deus se serve. Muito mais de que Deus usa, de Deus que se serve dessa figura de Judas para que se cumpra o mistério da entrega de Jesus. E por que não, mesmo que às vezes isso nos custe muito, por que não incluirmos aqui na figura de Judas os aspectos negativos da nossa vida? Eu diria mais, quem não tem aspectos negativos da sua vida, mais ou menos significativos, mais ou menos ainda conscientes, então Judas é exatamente aquele que, tendo estado junto de Jesus, vai, de algum modo, resumir todas as forças negativas com que Jesus tem que se enfrentar no processo da sua paixão. E também nós tentarmos encontrar aqui, na nossa vida, ou na nossa história, o que resume
aspectos negativos da nossa vida. Talvez, às vezes, aspectos negativos com os quais nós parece que não temos identificação. Mas aspectos negativos da nossa vida, aspectos e pessoas que nos fizeram ou fazem sofrer. Aspectos e pessoas que às vezes nós podemos encontrar como alguém que nos traiu, como alguém que o Senhor pôs no nosso caminho para reavivar a traição. E não estou a falar meramente a traição no trato de marido e esposa. Isso seria quase que reduzir muito esta conversa ou esta abordagem da traição. Quanta gente no tempo de hoje atraiçoa os outros? Quanta gente no tempo de hoje foge da responsabilidade daquilo que é? E esta questão da traição de Judas é muito mais profunda no contexto humano e histórico da nossa vivência e até da nossa própria história. Não deixa de ser impressionante, mesmo que fôssemos por breves momentos ao texto da primeira leitura, ver aquilo que o servo de Yahvé sentia como as ofensas à sua pessoa. E se nós ainda nunca passamos por isso, e penso que, estando nós em presença de pessoas com muita idade, certamente que já passaram por isso, ao longo da vossa história, já sentiram alguém que vos atraiçoou? Alguém que vos fez mal? Ou, também sejamos honestos, alguém a quem nós fizemos mal? Então está aqui o retrato das dores, dos sofrimentos com que Jesus é confrontado no processo da sua paixão. E de que modo nós podemos, aqui e agora, deixar-nos envolver pelo perdão de Deus. Possivelmente não viram, e também eu só vi uma parte nesta manhã, de um senhor que foi um dos, eu não chamaria outra coisa que senão, uma das vítimas da Casa Pia. E era impressionante como o homem falava. Percebia-se que era uma pessoa castigada pela vida. Refiro-me concretamente ao senhor que é advogado, Hugo Marçal. E como o homem estava marcado pela dor que sofreu, e vamos acreditar, até porque foi absolvido no processo, até como foi absolvido no processo, o que será sofrer quando se é acusado de forma injusta? Vamos acreditar que os tribunais têm razão. E via-se uma pessoa que, inclusive, no tom da sua voz, falava baixo. Via-se perfeitamente alguém que encarnava o processo da injustiça humana. Imaginemos cada um de nós a viver os anos que este homem viveu, 11 anos, a possivelmente ser acusado de algo que não fez. Agora, entendamos o processo da paixão de Jesus. Um inocente a ser condenado. E com isso, todos os processos dos inocentes, dos condenados, em tanta circunstância. Claro que a gente sabe que ninguém está na cadeia, todos que estão na cadeia foram todos inocentes. Só que depois descobre-se que não eram. Se a gente falar com alguém que está na cadeia, é a pessoa mais inocente do mundo. Não fez nada. Eles é que fizeram estas coisas todas. Mas não está em causa julgar. Está em causa ver como é que nós, cada um de nós, poderá passar por todo este processo. E por isso, ver no processo da paixão de Jesus um inocente acusado,
um inocente condenado, um inocente a ser morto. E agora, entrando por dentro, e para terminar, entrando por dentro dos sentimentos de Jesus. Às vezes dá a impressão que nós queremos explicar racionalmente a paixão do Senhor. Não se explica. Racionalmente não se percebe porque é que Jesus foi condenado. Mas agora ao nível emocional, ao nível da dimensão que é mais funda do que meramente a frieza da inteligência, nós vermos alguém que é condenado e mais alguém que nós podemos ter condenado. E com isto nem sequer quero referir aspectos pessoais. Agora imaginem o que é alguém ser acusado de forma injusta, difamado de forma injusta, mal apreciado de forma injusta. Para entrarmos dentro dos sentimentos de Jesus na sua paixão, para entrarmos por dentro do processo de Jesus e por isso sentirmos como é forte, como é profundo o amor de Jesus por nós, que nesta celebração o Senhor nos dê a graça de lhe sabermos entregar tantos que sofrem ainda hoje, tantos que sofrem e são vítimas da injustiça do mundo, que o Senhor nos dê a graça de agradecermos, sim, a graça de agradecermos a Jesus tanta coisa que Ele fez por nós, da sua dádiva, do seu amor, para que nós próprios nos tentemos tornar os sinais desse amor na nossa vida, naqueles que Ele põe no nosso caminho. Que diante deste amor de Jesus, Ele nos permita, de facto, termos gratidão e, ao mesmo tempo, termos a força de o aceitar, levando-o, colocando-o na nossa vida ao serviço dos outros. Nós damos graças, Senhor, neste dia, por todos os dons que ao longo da nossa vida nos foste concedendo. Quantos dons e sinais que fomos percebendo como vindos do vosso amor. Alguns que percebemos e tantos outros que não fomos conseguindo perceber. Só anos mais tarde é que percebemos que isso foi, afinal, dom vosso, condução do vosso amor. Nesta proximidade à celebração da Páscoa, dá-nos, Senhor, um coração grato por todos os dons da vossa bondade, pelos dons com que nos abençoaste, esses que nos fizeram crescer, e tantos outros dons com que fomos conseguindo ser corrigidos. Te damos graças, Senhor, porque afinal foi por amor que nos concedeste a vida até o dia de hoje, que puseste no nosso caminho tantas pessoas que foram e são sinais da vossa presença. Por isso, Senhor Jesus, que nesta proximidade à celebração da Páscoa nos deixe um coração grato por tantos que cuidam e cuidaram de nós, desde a mais tenra idade até ao momento presente. Tantos cuidaram de nós para sermos o que hoje somos. Bastaria
reparássemos ou que reparemos em tanta gente abandonada. E tu, Senhor, nos puseste outras pessoas no nosso caminho para que cuidem, para que cuidemos uns dos outros. Damos graças por isso, Senhor. E te queremos, assim, na força que nos vem da fé, podermos perceber tantos samaritanos, tantos que se aproximaram de nós e tantos que tu pões no nosso caminho para que não nos aproximemos deles. É-nos, Senhor Jesus, de coração grato, reconhecidamente gratos por tudo. Continuai, Senhor, a cuidar de nós. Continuai, Senhor, a cuidar. Cuidemos uns dos outros.